Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre componentes. Eu vou entrar mais a fundo no assunto componentes, que é o assunto mais importante do Angular, que é o que torna ele uma linguagem componentizada. Certo? Então, hoje nós vamos falar de todos os benefícios em utilizar componentes e o porquê eles existem. Para agilizar esse vídeo, eu criei já um conteúdo aqui bem bonitinho, bem básico, que é um cardzinho que seria similar a um post em alguma rede social ou alguma outra coisa, certo? Então, eu já tenho esse projeto criado, eu criei ele com o comando ngnew. Para quem não lembra, entra lá na primeira aula que está explicando direitinho como começar o projeto. Eu criei um novo projeto com ngnew, entrei na app component, apaguei tudo, coloquei só esse HTMLzinho aqui, e na app component CSS eu criei esse CSS aqui para o meu componente de card. Certo? Eu vou disponibilizar para vocês, não precisa ficar pausando o vídeo para copiar, depois eu vou disponibilizar para vocês esse conteúdo. Então vamos lá. Nós temos esse conteúdo aqui, para quem assistiu as outras aulas e quem não assistiu, vai entrar lá e vai ver que tem o ngFor. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui um card, então eu tenho esse card aqui, eu quero reproduzir ele várias vezes. Eu consigo com o ngFor, muito fácil, muito rapidamente eu consigo reproduzir esse cara, mas o problema é, se eu quiser usar esse cara em outras páginas, então se eu for usar esse cara em outras páginas do meu projeto e eu quiser usar exatamente o mesmo layout, eu vou ter que ficar copiando esse HTML e colando em todo lugar. Isso não é legal, não é reutilizável, nem é recomendado. Então para isso nós vamos criar os nossos componentes. Se você for lá na página do Angular CLI Angular I/O, tem um comando chamado ngGenerate. Esse comando é o comando que gera qualquer coisa dentro do Angular. Você não precisa ficar criando todos esses arquivos do componente na mão. Esses 4 arquivos aqui que formam um componente, você não precisa criar na mão. Quando você usa o comando ngGenerate ou ngg, que é a abreviação, ele gera para você todos esses 4 arquivos aqui de uma maneira bem rápida e bem simples, certo? Então vamos começar criando o nosso primeiro componente. Eu vou rodar ngg, que é a abreviação de generate, component. Certo? Aqui é o comando para criar qualquer coisa. No caso, como eu coloquei component, ngg component, então esse comando ngGenerate ou g está gerando um componente. O próximo passo eu tenho que dizer para ele onde exatamente ele tem que criar. Então você pode desde criar só o nome do componente, dar só um nome para ele, ele vai criar dentro da app. A app, essa pastinha app aqui, é a pasta base onde tudo vai ser gerado. Então você pode criar, se você gerar assim, ngg component, o nome do componente, ele vai gerar tudo dentro da app. Eu não quero. Por medidas de organização, eu tento seguir um sisteminha básico. Esse componente do card, como ele pode ser utilizado pela aplicação inteira, eu geralmente ponho numa pastinha chamada shared. Como ele é um component, eu ponho components. Shared components. Então dentro da pastinha shared, dentro da pastinha components, eu vou criar o post. Não precisa escrever componente no final, que o Angular ele vai adicionar para você. Então eu vou colocar na verdade aqui postcard. Ele vai gerar dentro da pastinha shared components um componente chamado postcard component para a gente poder reutilizar. Então vamos lá. Ok, ele criou aqui os 4 arquivos que eu falei para vocês, e vocês vão reparar que tem uma quinta linha aqui, que ele está falando, eu atualizei o app module ts. Isso, tá certinho, porque para você poder utilizar um componente, para ele ficar disponível para você utilizar ele como tag, ele tem que estar adicionado dentro de algum módulo, que no nosso caso a gente só tem um módulo, que é o módulo principal, mas para você poder utilizar esse cara como sendo um componente, como sendo uma tag, ele tem que estar dentro do seu módulo. Como a gente só está usando um módulo, o que ele fez? Ele entrou na app module ts e adicionou o postcard component aqui, e ele também adicionou aqui nas declarações, nas declarations, que são os componentes iniciais, onde você declara todos os componentes desse módulo. Então ele declarou aqui, já fez o import e já declarou aqui o postcard component. Se vocês olharem aqui agora, ele gerou a pastinha shared components postcard. Essa abreviação aqui é do Visual Studio Code, tá? Nós temos 3 pastas, mas como não tem nada dentro dessas duas aqui, ele acabou só mostrando essa abreviação e só a única pasta que tem conteúdo. Então, se a gente for lá no postcard component, vocês vão ver que já tem um conteúdozinho aqui, postcard works. Ele gerou um CSS, gerou um spec.ts e gerou um component.ts, que é a nossa classe, a parte de código do nosso componente, certo? Para utilizar esse componente em outros lugares do nosso código, a gente precisa usar esse cara aqui, ó, o selector.
Você pode mudar, ele não é travado aqui, então você pode usar, por convenção, sempre que você gera um componente, ele vai colocar app na frente, postcard. Se você quiser, você pode tirar, então você pode pôr só postcard, certo? Esse aqui é o seletor, é como você vai usar esse cara dentro dos seus outros componentes, como você vai chamar ele como tag HTML. Então a gente vai copiar esse postcard componente, esse postcard aqui. E para utilizar ele é muito fácil. Se você vier aqui no topo, eu vou vir aqui no topo. Opa, eu vou vir aqui no topo e vou só criar uma tag com o nosso postcard component. Que no caso é só postcard porque é o nome que está exatamente aqui no nosso selector. Eu vou rodar de novo meu projeto. ngserve --open para ele abrir o navegador. E vocês vão ver que vai aparecer na tela, acima dos componentes, esse conteúdozinho aqui, ó. Se você segurar o Ctrl, para quem instalou para quem instalou isso aqui, ó, você vem aqui em extensões, Angular e instala. Deixa eu voltar lá. Para quem veio aqui em extensões, Angular e instalou esse Angular Essentials aqui, clicando no install, você consegue segurar o Ctrl e clicar no seu componente que ele vai direto para o código dele, para o código TS, no caso. Então vocês vão perceber que no postcard componente HTML tem postcard works. E se você voltar para o seu navegador, você vai ver que apareceu aqui, ó, postcard works. Perfeito, já está funcionando o nosso componente. Só que ainda não é útil. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer aqui, pegar todo esse conteúdo que está dentro do cards, recortado aqui, colar dentro do nosso componente. Eu vou pegar esse cara aqui, esse card. No meu layout eu preciso que ele esteja aqui dentro desse cards para funcionar. Na verdade não, porque o meu CSS está separado. Mas eu vou pôr ele dentro do cards. E depois eu vou pegar o app component SCSS. O cards eu vou manter aqui, mas vocês vão reparar que eu criei o CSS separadinho aqui do card. Então eu vou arrancar ele daqui. Vou voltar lá no meu postcard componente SCSS e vou colá-lo aqui. Vamos lá no File, Save All. Agora, se a gente voltar para o nosso HTML, é exatamente a mesma coisa. Ele está exatamente igual. Por quê? Porque agora a única diferença é que a gente, dentro do nosso app componente HTML, não tem mais aquele texto gigante, aquele HTML gigante, colocando todas as propriedades e todas as coisas do componente aqui fora. Então agora a gente tem uma tag HTML nova, que é um componente, e dentro dela tem todo o nosso conteúdo HTML, e a gente pode reutilizar esse pedacinho de código aqui agora em qualquer lugar do seu sistema, em qualquer lugar do seu projeto, e você vai ter acesso ao HTML, ao CSS desse componente, certo? Então, essa aula eu vou terminar por aqui, e na próxima a gente vai falar sobre como deixar esse componente mais dinâmico, beleza? Então, até a próxima.